O que seria, no caso do papel do homem, o amor? Porque diz assim, ó, maridos amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E eu queria, inclusive, que você falasse para um público que não necessariamente é cristão aqui. Ou seja, o que significa amar a mulher como Cristo amou a igreja para os maridos, para os homens? Qual que é a função deles? Eu vou falar minha interpretação teológica como teólogo também, que é... E aí a gente tem esse viés muito claro do homem masculino. Ele tem uma facilidade, uma tendência à tomada de decisão racional. E a gente que gera conteúdo, a gente sabe como... Quando você está falando com um público masculino, quando você traz fatos e dados, você tem um engajamento maior do público masculino. E quando você traz histórias e personagens, você tem um engajamento muito maior do público feminino. Tá? Então, quando a gente está falando de o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele tem que amar de maneira racional. E aqui a gente tem um primeiro paradoxo, porque muitas pessoas, elas falam assim, mas como assim amar de maneira racional? O amor, Thiago, ele é um estado de espírito. Ele não é uma emoção. Tá? A gente entendendo então que o amor é um estado de espírito, ele pode ser densificado num processo de tomada de decisão intelectual como uma decisão racional. Porque Cristo amou a igreja apesar de todas as suas falhas. Só que isso não muda o fato de que Cristo via todo o potencial de florescimento e de frutificação que a igreja possuía, e é essa a visão que o marido tem que ter da tua esposa. Então, na hora que ele ama a sua esposa de maneira racional, ele tem que manter aquela ausência de emocionalidade. O amor masculino, ele é feito para ser dessa maneira. Ele não é para ser um amor emocionado. Ele é para ser um amor racional, que basicamente é uma constatação em hábitos e atitudes e uma vivência, uma decisão que é aceitar como é, sem esperar que mude, dando o seu melhor.